Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Diversidade, um espaço aberto para expressões, linguagens e talentos da nossa periferia. Temos conosco a intérprete Miriam Cachilé, da Acessibilidade. Eu sou a Aline Vilas Boas e, para começar, vou fazer uma breve autodescrição. Sou uma mulher parda, de estatura mediana. Tenho olhos e cabelos castanhos, encaracolados na altura dos ombros. Estou de jaqueta e calças jeans em tom azul claro e uma camiseta verde também em tom mais claro. Estamos aqui no nosso estúdio, um local pensado para inspirar a arte e a criatividade. Afinal, aqui cabe toda a arte do mundo. As paredes do nosso estúdio são cobertas com cortinas de tecido preto, que contrapõem com a parede do fundo, que é um papel de parede que imita tijolos à vista. No centro fica a nossa mesa retangular, onde acontecem as entrevistas, que é rodeada por equipamentos de gravação. Em frente à mesa, uma grande TV de tela plana exibe o logo da produtora. Nosso podcast é dedicado a ampliar a visibilidade de artistas e produtores culturais com deficiência, mergulhando em suas experiências e celebrando suas conquistas artísticas, culturais e pessoais. No episódio de hoje, temos o prazer de receber no estúdio o grupo Batuqueiros do Silêncio, olha que incrível, e o mestre Griot da Lucidez. Muito bem-vindos. Obrigado. Vou começar também me autodescrevendo aqui, né? Em áudio, eu sou um homem negro, um homem de estatura alta, uso barba, tenho cabelos e olhos castanhos, meus cabelos são dreadlocks, e que são bem compridos, mas estão presos no topo da cabeça. Eu estou com a camisa listrada nas cores verde, branco, laranja e lilás. Estou com a calça verde e tenho anéis e pulseiras, anéis nos dedos e pulseiras nos braços. Muito bem. Mestre, fale para nós sobre os integrantes do seu grupo. Apresente-os, por favor. Então, o grupo é bem maior, mas hoje, né, alguns deles tinham outros compromissos, então a gente trouxe apenas 3 batuqueiros do silêncio aqui. E aqui ao meu lado a gente tem o Alex, que pode se apresentar. Olá, boa tarde, meu nome é Alex, esse é o meu sinal em Libras. Eu sou um homem negro, uso uma camiseta colorida, calça jeans preta e um tênis. E o meu cabelo é enrolado, uso piercing no nariz e também uso aparelho. E eu tenho 24 anos. Ao lado do Alex, eu esqueci de falar a minha idade, né? Eu tenho 52 anos. E ao lado do Alex a gente tem o meu parceiro de ontem, de hoje e de amanhã, mestre Rinaldo, que é ouvinte e que trabalha na nossa equipe sensorial. Meu nome é Rinaldo, tenho 48 anos, sou negro, estatura média, né, 1,73 m. Estou com a camisa branca com a logo do projeto e uma calça creme. E um tênis também creme. Agora, representando a ala feminina dos Batuqueiros do Silêncio, a gente começa com a nossa batuqueira Jenny. Olá, meu nome é Jennifer, esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher de cabelos cacheados, meus cabelos estão soltos, camiseta preta, tem ideogramas escrito em japonês. Eu tô com um tênis preto com detalhes em branco. Eu sou artista, eu faço parte do grupo Encontro de Batuqueiros e estou aqui junto com o Griot. Ao lado da Jenny, temos a outra integrante feminina do Batuqueiros do Silêncio, que é a Stephanie. Olá, tudo bem? Eu sou uma pessoa surda, com baixa visão. Meu nome é Stephanie, esse é o meu sinal em Libras. Estou usando uma camiseta branca, listrada em preto. Uso calça jeans azul e um tênis branco. Meus olhos são castanhos
e eu tenho baixa visão no olho esquerdo e direito. Eu também sou artista e faço parte do grupo Encontros de Batuqueiros. Batuqueiros do Silêncio. Batuqueiros do Silêncio. Que a gente promove o encontro de batuqueiros. E hoje em dia, né, tá promovendo o encontro de batuqueiros surdos com batuqueiros ouvintes também. De outros grupos aqui de São Paulo. Maravilha. Para começar, mestre, eu queria que você explicasse um pouco da sua arte, como ela funciona, como ela se dá. Me fale um pouco mais sobre ela. Bem, tive a sorte de nascer numa das áreas mais ricas em cultura popular lá de Recife, na zona norte de Recife, em Casa Amarela, e cresci cercado de ritmos. Tinha samba, maracatu, ciranda, coco, caboclinhos, e nesse momento eu percebi como a música tem um poder de transformar a vida das pessoas. E ainda na adolescência, na infância, entrando na adolescência, eu me deparei com uma cena que me motivou a criar esse e outros projetos que eu também já realizei. Porque eu sempre trabalhei com inclusão. Eu sempre me incomodou o fato de quando eu estava com alguém da minha família na rua, e a gente encontrava um cadeirante, alguém falava, eita, olha para ali, aquela pessoa é cadeirante, coitada, depende de outras pessoas. E eu olhava assim e falava, pô, eu acho que aquele cadeirante ali não depende de ninguém, porque era um cara que tinha muita mobilidade, sabe? E ele fazia tudo sozinho. Eu tenho muitos amigos cadeirantes, hoje eu tenho, né? Mas naquela época que eu era criança não tinha. Mas aquilo me incomodava. Eu falava, pô, será que as pessoas não percebem que todo mundo tem alguma limitação? Todo mundo só sabe apontar a limitação do outro, mas esquece da sua própria limitação. Então, isso sempre me incomodou. E quando estava batucando com meus amigos na infância, no carnaval, uma vizinha que eu tinha, quando eu convidei o filho dela para batucar conosco, ela teve uma reação que mexeu demais com a minha cabeça, porque ela impediu o filho dela de vir batucar com o nosso grupo, porque ela disse que a música não era para surdos, e o filho dela era surdo. E aquilo, eu falei, ué, mas não tem o menor sentido ela pensar isso, porque a música, a gente nem está fazendo música, a gente está batucando, se divertindo. E outra coisa, para o som acontecer, algo precisa vibrar. E essa vibração qualquer pessoa pode sentir. Então, naquele momento que eu vi essa mulher tendo essa atitude, eu imaginei que existiam milhões de outras mães iguais a ela, que poderiam ter a mesma atitude com os filhos surdos delas. E aí eu fiz uma promessa para mim de que no futuro eu ia mudar isso, ia reverter, ia usar todas as minhas forças para tentar mudar essa realidade, para que no futuro outras mães, quando alguma criança chamar o filho para batucar, outras mães deixem os filhos irem batucar, entendeu? Porque é assim que a gente vai despertando novas habilidades nas pessoas. Então, a minha trajetória como educador, eu sou pedagogo, sou griot, que griot é o pedagogo prático. Sim. É um educador que nunca nem pisou na escola, sabe? Eu conheço griots que nunca pisaram nas escolas, mas são gênios. São pessoas muito, muito, muito mais inteligentes do que os professores que eu tive na universidade, entendeu? Então eu aprendi demais com essas pessoas. São mestres de capoeira, mestres de maracatu, pais e mães de santo. São pessoas que ensinam as coisas importantes da vida. Às vezes na universidade ensina coisas importantes, mas outras coisas que nem são tão importantes. Só a vivência e a vida, enfim, porque e uma trajetória. Muita gente acha que a inteligência está nas universidades, mas a inteligência está no dia a dia, está na vida, está na existência. Na universidade está o conhecimento. O conhecimento é diferente de inteligência. Mas muita gente não percebe isso, porque muita gente olha, mas não enxerga de verdade o que precisava enxergar. Muita gente escuta, mas não ouve o que precisava ouvir. Às vezes escuta coisas superficiais e se convence com aquilo. Às vezes enxerga só um pouquinho do que aconteceu e já se convence de que só foi aquilo que aconteceu. As pessoas não têm um olhar investigativo. As pessoas não buscam o novo, porque o novo assusta. O novo incomoda, o desconhecido incomoda. Então, quando eu comecei esse projeto, muitos amigos meus lá de Recife falavam que eu estava ficando louco. Muitos pais e mães de surdos, das primeiras turmas que eu tive, também falaram que eu estava perdendo meu tempo ensinando música para pessoas que não escutam. E a resposta que eu dei para um pai de um dos alunos que eu tive lá em Recife, eu falei para esse pai, ó,
tudo bem, você está tirando o seu filho da nossa aula, mas quem vai perder é o seu filho. O seu filho, ele era um dos alunos mais dedicados aqui da turma. Ele me ajudava a explicar os assuntos para os amigos dele, que tinham dificuldade de entender. Mas você, por conta da sua ignorância, da sua falta de empatia, e você é o primeiro a subestimar o seu filho surdo. E o menino chorando, sabe? Porque aí o pai falou, não, música não é importante para eles. Prefiro que ele fique em casa e venha para cá para a escola só à tarde. Porque a minha aula era pela manhã. Sim. E aquilo me cortou o coração, sabe? Porque eu achei que aquele pai estava vindo para me dar um abraço. Dizer, pô, professor, que bom que você chegou com esse projeto, um projeto tão diferente na escola de surdos, e meu filho é uma pessoa diferente hoje em dia. Porque eu escutei isso também de outras famílias. Mas desse cara... E que bom que há esse contraponto, né? Mas desse cara, eu falei para ele que eu iria encontrar o filho dele novamente, fora da escola, e se o filho dele já fosse adulto, não dependesse mais, né, não precisasse morar mais com a família, isso ia ser muito melhor, porque o filho dele tinha muita habilidade, muito talento, mas ele retirou o filho. Eu falei, ó, seu filho não lhe merece. Seu filho merecia ter um pai que estimulasse Que o seu filho, acreditasse nele como potência. Essa é a palavra, Aline, que acreditasse. Então eu acredito nesses batuqueiros do silêncio, eu sempre acreditei neles. Eu sempre acreditei nos cadeirantes que eu ensinei. Eu sempre acreditei nas pessoas em tratamento psiquiátrico que eu também ensinei. Eu sempre acreditei nas crianças com síndrome de Down, que eu também ensinei. Mestre, e a partir do seu projeto, enfim, você criou um método, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Para viver essa experiência musical que ultrapassa os limites do som da comunidade surda, eu tive que modificar muitas coisas. Comprei briga com um monte de professor de escolas de música onde eu também estudei, porque eles diziam que eu estava mexendo na estrutura da música. E eu falava para eles, ó, vou mexer e vou continuar mexendo, onde precisar mexer. Porque eu não quero levar a música para os surdos, eu quero trazer os surdos para a música. Então eu preciso preparar a casa, preparar o ambiente, para o ambiente ficar agradável, confortável e sem essas amarras que a música europeia tem. Tem muito professor de música aqui do Brasil que deveria ter nascido lá na Europa, porque eles não percebem a diversidade musical que tem nesse país. Para eles a música é só o que está escrito naquele papel, naquela partitura que veio daquelas peças, que eu também acho bonito, né? Mas Sim. Eu prefiro muito mais estar numa roda de samba, batucando, aprendendo a tocar pandeiro, aprendendo a tocar qualquer tambor, do que ficar ouvindo essas sinfonias. Ali sentindo também, Sim, né? Que eu acho que faz toda a diferença. Então, eu sou esse pedagogo prático, entendeu? Eu comprei muitas brigas em escolas de música, porque às vezes chegava um amigo meu, músico, e ele falava, pô, Batman, aquela semicocheia não cabe ali naquele compasso. Aí eu falava, pô, bicho, pra você não cabe, porque você escuta demais. Aqui dentro a gente escuta de menos e a gente sente mais. Então aquela semicocheia, naquele exercício que está no quadro, ela funciona para eles sentirem como a matemática da música acontece. Porque a música é matemática. A gente também propõe isso nas escolas de surdos que a gente atende. A gente propõe uma interdisciplinaridade com outros professores da escola. Né? Porque a música é matemática pura, mas através da música a gente também pode falar de ciências, pode falar de geografia, pode falar de história, pode falar de inglês também, né? Mas como é o sentir português, a música principalmente, para pessoas não ouvintes? Para mim, que sou uma pessoa ouvinte, é uma curiosidade, assim. Quais instrumentos vocês usam? Você estava falando sobre acessibilidade, enfim, como se dá essa música, tanto feita quanto sentida e escutada por pessoas não ouvintes, escutadas de alguma forma. Posso dar uma demonstração aqui agora, ensinando uma música, ensinando o pessoal que está em casa uma música que a gente pode cantar. Eita, ó, é melhor olhar para a Miriam. A gente pode cantar essa música usando a voz e usando também as mãos. E é uma música muito fácil, que é assim, ó. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, passarinhos a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Isso é uma música que eu sempre uso nas palestras, né? Porque às vezes a gente chega lá
e o pessoal tá meio sem acreditar que vai ser uma banda de surdos que vai tocar ali. Então eu uso essa música para quebrar um pouco o clima, né? Quebrar o gelo. E aí eu ensino essa música para a plateia para desarmar eles. Às vezes tem gente lá que tá armado, sabe? Chega lá para ver o nosso show, mas sem acreditar que vai ver batuqueiros surdos no palco. Então essa música funciona para também dar um choque de realidade. Que às vezes a pessoa acha que nunca vai conseguir falar, aprender Libras, e a pessoa percebe que é simples. É uma coisa simples, né? Essa música é muito simples para Vem do mostrar isso. querer, né? Dela É. estar disposta. Então, aí depois dessa apresentação dessa música em Libras, no nosso projeto, a gente prioriza o campo sensorial dos nossos alunos. Por isso que a gente está lançando um novo projeto que é o Maracatu Sensorial. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele, mas a gente leva os tambores, a gente escolheu um tambor que é muito, muito importante para mim e para o Rinaldo, que somos batuqueiros de maracatu, de nação de maracatu, que é o alfaia, que tem esse nome, né? As pessoas conhecem mais por esse nome, mas quem é de dentro do maracatu chama de bombo. Então, é um tambor que, quando ele está colado ao nosso corpo, ele se transforma numa extensão do corpo. E quando a gente toca nesse tambor, a vibração dele se espalha pelo nosso corpo. Então, o campo sensorial a gente explora dessa maneira. A gente faz também muitas dinâmicas de percussão corporal antes de chegar nos instrumentos. A gente mostra que o instrumento principal a gente já tem, que é o nosso corpo. Então, depois das dinâmicas de percussão corporal, a gente avança para os instrumentos e usa sempre instrumentos que têm uma vibração muito forte, para que eles sintam essa vibração e percebam, né, que dentro daquela caixa de madeira, que é o tambor, quando a gente toca a baqueta na pele, a pele vibra e produz o som dentro da caixa de ressonância. Então, tudo a gente faz essas explicações até chegar na parte luminosa da música. Eu também criei tecnologias assistivas, como o metrônomo visual, que eu peguei emprestado o sinal de emoção. Sim. Pedi uma licença aqui para a Miriam. Como é pegar emprestado? Peguei emprestado o sinal de emoção e fiz um sinal novo para o nosso metrônomo, que é esse sinal aqui, ó. Esse é o sinal do metrônomo visual, que é quase o sinal de emoção, mas é o sinal do nosso equipamento, que foi reconhecido como uma tecnologia assistiva em um dos congressos que eu apresentei essa minha pesquisa, e que a gente usa ele nas aulas e usa também nas apresentações do grupo. Nosso projeto tem uma etapa pedagógica nas escolas e tem uma etapa artística, que é depois que a gente encontra esses alunos na escola, a gente trabalha a musicalidade deles ainda mais e convida eles para fazer parte do grupo principal, do qual o Alex, a Jenny e a Stephanie fazem parte. Maravilha. Falando de acessibilidade, você falou dessa ferramenta que é importante em termos de acessibilidade para a comunidade surda em relação à música. Gostaria que você me falasse como, se você acredita que no mundo, não só na arte que você faz, mas sim nas outras expressões artísticas, se ele pode se tornar mais inclusivo e acessível não só para as pessoas com deficiência, mas também para o público, né? E como isso se dá? Como a arte pode ser mais inclusiva? Para mim, a arte é a cura, né? A arte é a cura para qualquer mal. Às vezes a gente tá, né, num dia ruim, né, e nada deu certo. Às vezes a gente escuta uma música que ativa uma lembrança que a gente tinha do passado e aquilo nos faz ir para um ambiente bem mais agradável, mais feliz, né? A música nos transporta para outros ambientes. E a arte é uma forma de expressão, acho que é a primeira forma de expressão que existiu. Acho que tem até uma história engraçada que eu uso nas oficinas, que eu explico como o ser humano teve contato com as primeiras referências sonoras. Então eu volto lá para a pré-história e falo que naquela época a vida era difícil, o homem tinha duas preocupações na vida. A primeira era encontrar o alimento e a segunda era não virar alimento. Então o homem nessa época não se preocupava, não observava a natureza, ele só tinha que encontrar o alimento e se proteger. E num desses dias, esse homem das cavernas estava lá passeando e ele se deparou com um som que ele não conhecia. E ele foi atrás da origem desse som. E ele encontrou um chifre.
de um animal que tinha morrido e o chifre secou e ele percebeu que era o vento que passava dentro do chifre Que fazia e fazia o som do outro lado. E ele pensou, ele pegou o chifre e falou, ué, eu também consigo produzir ar. Será que se eu soprar aqui vai produzir som? E ele fez essa experiência e produziu som. E ele passou a usar aquele equipamento, aquele utensílio no dia a dia. Ele usava para avisar o pessoal da tribo dele, para ir para um outro lugar, avisar algum perigo que chegava. Então, eu uso isso, né, para falar da arte. Eu uso essa história que eu criei como um dos ganchos para falar de um dos elementos da música, que é a melodia. Que a gente criou esse sinal aqui, ó, para melodia, que é o ar passando e como se fosse um instrumento de sopro aqui, né? Sim. E a melodia, a gente fala para os nossos alunos que na melodia o som acontece um depois do outro. E quando a gente avança na etapa pedagógica, a gente chega na harmonia que tem esse sinal aqui, ó, harmonia, a gente fala que na harmonia os sons eles podem acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente. E, por último, a gente fala do ritmo. A gente deixa para falar do ritmo por último, mas o ritmo é o primeiro elemento da música que a gente trabalha nas aulas. Mas quando a gente conta essa história, a gente deixa para falar dele por último. Mas o ritmo é o mais importante. Sem o ritmo, a harmonia não funciona e nem a melodia funciona. Então a gente conta essa história e já inicia fazendo as dinâmicas de percussão corporal com esses jovens. Maravilha. Olhando para o futuro, quais são os planos e os sonhos para esses projetos, para essa trajetória artística? Maravilha. Ó, os Batuqueiros do Silêncio já têm umas conquistas bem significativas. Vou tentar falar rapidinho aqui de algumas. Em 2016, a gente tocou na cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos, no Rio de Janeiro, no Maracanã. E eu criei esse metrônomo visual. Nessa apresentação, eles fizeram uma réplica. Eita, toda hora eu bato no microfone. Fizeram uma réplica desse meu equipamento, colocaram no palco e sincronizaram as luzes do meu equipamento com as luzes do estádio inteiro. Então, quando a música começou, todos os surdos que estavam lá dentro do Maracanã, eles enxergaram o nosso ritmo. A gente também adapta sensores e painéis de LED nos tambores. Esses painéis acendem quando os nossos batuqueiros tocam. E muitos amigos me perguntam se isso é um recurso pedagógico que a gente usa. E aí eu explico que não, que os surdos que estão no palco conosco não precisam mais de recursos pedagógicos. Muitos deles até ficam com raiva quando eu vou ligar o metrônomo. E que eles falam, professor, não precisa mais. Não precisa, a gente já aprendeu. Eles acham que eu perco tempo ligando o equipamento. Mas eu falo para eles que eu tenho que ligar para as pessoas entenderem como a gente encontrou a música deles. Foi através da luz que a gente encontrou a música deles. Por isso que agora eu sou o griot da luz, entendeu? Mas essa explicação foi boa para eles entenderem. E então, no futuro, tem os sensores nos tambores, tem o metrônomo visual, que eu já falei, tem um colete vibratório que a gente está na fase de estudos, que transforma o som em vibração. Tem o alfabeto, não falei do alfabeto, ó. Isso aqui, ó, é o alfabeto Musilibras. Se eu fizer isso aqui para elas ali, ó, elas podem tocar na mesa. Se eu fizer assim, ó, agora. Seguindo os sinais, que legal. Isso aqui é uma mínima, uma semicocheia e cocheia e outra semicocheia e cocheia. Isso é a frase do maracatu. Então, antes de inventar o metrônomo visual, eu conduzia o grupo sinalizando os ritmos. Eu ficava na frente do palco sinalizando. E os batuqueiros de Recife tocavam. Mas aí esses daqui, eles conheceram o alfabeto Musilibras, que dá nome à nossa metodologia, mas eles conheceram também o metrônomo visual. Mas os nossos planos é o seguinte, é transformar o alfabeto, pegar o metrônomo, juntar tudo e criar um app. Criar um aplicativo para que surdos do mundo inteiro tenham acesso a essa ferramenta que eu desenvolvi na palma da mão, para eles acessarem através do celular e estudarem música na hora que eles quiserem. A gente está procurando parceiros para transformar a metodologia, transformar o Musilibras em um aplicativo. E uma das maneiras que a gente encontrou para atrair novos parceiros é lançar a nova fase do nosso projeto. Os Batuqueiros do Silêncio é a banda que toca, que faz apresentações,
mas o Batuqueiro do Silêncio também vai me ajudar a espalhar o maracatu sensorial pelo Brasil e pelo mundo. Estamos negociando com festivais de outros lugares, de outros países, porque em todo lugar tem surdos, em todo lugar tem música, e nós temos uma fórmula luminosa que funciona. E com a ajuda deles, eu vou conseguir realizar isso de um jeito muito mais fácil, porque eu ainda enfrento obstáculos na comunidade surda, só porque eu sou ouvinte, entendeu? O fato da minha dedicação, da minha empatia, da minha luta não é suficiente para alguns surdos. Tem alguns influenciadores surdos que influenciam de um jeito negativo, entendeu? Mas os surdos adoram eles porque eles são famosos, só porque são famosos, sabe? Mas eles não servem para nada, entendeu? Mas os surdos não vão talvez percebam isso daqui para frente. Mas eu estou preocupado com o nosso projeto, a gente está lançando o Maracatu Sensorial, e a gente também quer lançar o Bloco do Absurdo, que o Maracatu Sensorial, quando chega, constrói um território sensorial em cada escola ou centro cultural, e ali já está a semente para surgir um bloco de carnaval, que é o Bloco do Absurdo, que pode ocupar todas as cidades do Brasil durante os carnavais e fazer o carnaval mais acessível. Então, essas são as ideias para o futuro, é ampliar o alcance do nosso projeto com o Maracatu Sensorial, chegando em mais escolas, transformar a Musilibras num aplicativo e descobrir cada vez mais Batuqueiro do Silêncio por aí. Com votos que todos se realizem e se expandam e que mais pessoas conheçam, não só vocês, mas o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigada. Que bom. Tem só mais uma coisa que eu esqueci de falar, que era a gente está aqui no podcast, então uma das coisas do futuro, a gente está no mês dos surdos, né? Mês de setembro é o mês dos surdos. A gente quer lançar também nesse mês ainda o nosso podcast, que vai ser um podcast surdo, para falar de temas que pouco é conversado na comunidade surda. Vou até citar um exemplo aqui, rapidinho, eu sei que a gente está com o tempo muito apertado, mas uma de nossas batuqueiras, a Brenda, que tem esse sinal aqui, ela fez uma viagem para reencontrar a família no interior do Piauí, no mês passado. E aí, ela de ônibus, né, que os surdos têm a gratuidade, né, então, ela quando entrou no ônibus, o motorista do ônibus avisou para os outros passageiros que tinha uma passageira surda. E para que os passageiros tivessem mais atenção com ela nas paradas que o ônibus faz durante a viagem. Porque, né, os avisos são sonoros e uma pessoa surda não pode, de repente, não vai ouvir o aviso sonoro, né? E aí, ela quando percebeu isso, ela mandou mensagem para mim na hora. Ela falou: professor, aconteceu uma coisa maravilhosa aqui. Eu falei: o que aconteceu? Ela: tá tudo bem? Ela disse: não, tá tudo bem, o motorista avisou que eu sou surda e tá todo mundo agora cuidando de mim. Eu falei: pô, que maravilha, Brenda, você se sentiu acolhida. E ela falou de outra coisa que me fez chorar. Ela disse: professor, as mulheres aqui no ônibus, elas fizeram uma rede de apoio e elas estão me protegendo como a minha mãe me protegeria, como a minha avó me protegeria. E eu perguntei para ela, falei: Brenda, você sabe o nome dessa ajuda feminina? Ela falou: não, eu não sei, professor. Eu falei: Brenda, o nome disso é sororidade. A gente precisa falar sobre isso para as outras jovens surdas. E foi aí que eu tive a ideia de criar o Fala PCD, para que a Brenda conte esse relato, para que outras surdas entendam que existe sororidade, que é uma ajuda feminina, que genuína e que a mulher tem muita força quando elas se juntam. Então, tem outra batuqueira do grupo, que é a Vitória, que ela perdeu a avó essa semana, né, e foi visitar. Tá todo mundo triste também. Mas a Vitória, ela teve um encontro com a religiosidade afro, que ela sempre teve curiosidade, mas tinha um pouco de receio de se aproximar. Mas uma amiga dela daqui de São Paulo convidou ela para uma festa em um terreiro, e ela foi e ela se sentiu muito bem, se sentiu também acolhida, e ela relatou para mim que ela está vivendo experiências novas. Então isso também é um outro tema que a gente quer trazer para a comunidade surda, debater a espiritualidade, porque esses acolhimentos que vêm do campo não só espiritual, mas enfim, de vida, né? Então, mas é porque existe uma máxima de que só a igreja evangélica protege os surdos. Existem milhões de surdos em igrejas evangélicas.
E esses surdos não percebem que não são todos os pastores, mas muitos pastores não estão tão preocupados em levar uma palavra de amparo para uma pessoa que está sofrendo. Muitos pastores enxergam aqueles fiéis apenas como eleitores e negociam os votos dessas pessoas. Mas os surdos não fazem ideia de que isso acontece. Mas a gente quer falar sobre isso também, porque a gente não quer que o país viva de novo o pesadelo que esse país viveu anos atrás, poucos anos atrás. Então, a gente quer evitar que os surdos sejam usados como massa de manobra por canalhas oportunistas que estão em todos os lugares e dentro de muitas igrejas evangélicas e católicas também. Em terreiros também deve ter, mas eu tenho certeza que são bem menos pessoas nos terreiros, porque o terreiro faz a gente se encontrar com a nossa essência primeira, com a primeira essência da existência. As religiões afros faz a gente se encontrar com um momento que a gente chegou na Terra e a gente começa a entender por que a gente chegou aqui e o que a gente precisa fazer. Então, eu não quero trazer todos os surdos para Macumba, né? Mas eu quero falar que o surdo que quiser ir para Macumba também pode, entendeu? Mas, né? Então, é um outro assunto para a gente falar. No Fala PCD, que é... Fala PCD não. É engraçado que esse nome chegou como Fala PCD. A gente até gravou em uma outra produtora um piloto. Mas ao longo de um mês que eu conversei com a Brenda, conversei com a Vitória, eu falei, não pode ser Fala PCD. Tem que ser Fala PCDEF. Já existem podcasts que falam da pessoa com deficiência, mas acho que não existe um podcast que fala da pessoa surda. Então, a nossa ideia é que o Fala PCDEF seja um podcast surdo, para surdos e para ouvintes. Então, é isso. E, se vocês quiserem, a gente traz a equipe para cá e faz o podcast aqui. Muito obrigada por isso, mestre. Muito, muito obrigada. Por nada. Vocês que desejam saber mais sobre a nossa produtora e os nossos artistas, acesse o nosso site www.produtoradiversidade.com.br. Sigam as nossas redes para não perder os próximos episódios. Continuem aqui apoiando a diversidade em todas as suas manifestações. Aqui cabe toda a arte do mundo. Até!